Trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Felipe Torino aqui falando. Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. E vamos lá para o gráfico, porque eu vou mostrar para vocês as melhores regiões aí dentro do gráfico, tanto do mini índice quanto do mini dólar, do Ibovespa também, e atualizar tudo o que está acontecendo para vocês poderem entender a racionalidade. E outra coisa, hoje foi muito top, né? Hoje eu tomei um stop, já quero dizer logo a vocês aqui, porém, eu não tive que sair, tive que fazer algumas coisas e não fiquei ali no gráfico para poder de fato, surfar todo o movimento. Mas, enfim, hoje foi um dia que eu fiquei ali no stop. Foi um stop curto de 50 pontos. E eu vou até compartilhar com vocês também aqui, para vocês entenderem. Mas eu quero que vocês entendam toda a movimentação do gráfico de hoje. Foi bem interessante, bem top. E o que vai acontecer amanhã também, beleza? Então vamos lá, vamos para o gráfico. Primeiramente, como vocês estão vendo aqui, antes de mais nada, se inscreva no canal e envie esse vídeo para mais pessoas, para mais amigos, para vocês poderem entender. Para poder ajudar, aliás, contribuir, né, para contribuir aí com o nosso canal, tá certo? Primeiramente, a gente tem uma região de muita liquidez aqui nesse topo, tá bom? Então fiquem atentos porque ele pode dar continuidade para capturar esse topo e estabelecer mais um novo fundo, ok? Esse novo fundo aqui que pode ser estabelecido. Lembrando que a gente está em alta, né? Parece até aquela famosa alta infinita, mas é exatamente isso que está acontecendo. Então tem que ter bastante cuidado nessa movimentação, porque é uma movimentação que ainda tem muita liquidez aqui nesse topo, tá certo? Mas ele pode estar começando a dar indício de reversão. Mas, antes de mais nada, é importante entender que tem liquidez, assim como tinha liquidez aqui também nesses topos que eu tinha falado para vocês alguns dias atrás. Eu também estou falando aqui, ó, que existe uma liquidez nesse movimento, tá certo? Mas o intraday teve ali uma movimentação bem interessante, aliás, no tempo gráfico menor, né, low time frame, teve uma movimentação bem interessante. Então, o que é que nós temos aqui? Desse ponto, tá? Desse ponto por diante, nós temos exatamente essa região. É importante, vale salientar que isso aqui também é uma liquidez e ele tem de ser capturado, tá bom? Então, tem que ficar ciente que existe essa liquidez aqui também, nesses fundos, para vocês entenderem aí como é que vai funcionar a movimentação dessa semana. No mini, a gente vê isso aqui muito mais nítido porque a gente tem uma projeção bem interessante. Até então, o ideal é que perca de fato, né? O que é interessante aqui? Deixa eu só apagar essa informação. Seria de fato ele vir a perder esse fundo e mitigar essa região para poder cair, né? Essa sim é uma região muito importante. Já está, como eu já venho conversando com você, já está uma movimentação muito esticada, já buscando outro order block naquele ponto. E aí essa mitigação, essa mudança de caráter lá em cima seria interessante, seria melhor, né? Isso aqui já fica um pouco mais curto, tá? Nós estamos em tempo gráfico de 1 hora. Eu vou trazer esse choque para cá, seria o choque da subestrutura, para mitigar todo esse movimento aqui, pelo menos para trazer o preço para cá, tá? Se ele vier perder esse fundo aqui, é melhor também, porque ele vai estar perdendo o fundo em um tempo gráfico maior. Então, fiquem atentos para esses movimentos aí no Ibovespa. No mini índice, olha só o que aconteceu. Mandei na comunidade explicando lá, inclusive em vídeo. Ficou claro, o meu stop foi exatamente nessa antecipação aqui, tá? Foi um trade de 50 pontos de stop, exatamente isso que você está vendo. Foi exatamente aqui nesse ponto. No 1 minuto a gente vê isso mais nitidamente. O meu alvo era esse ponto, tá? Então era um trade ali de 14 ou 15 para 1, tá? Basicamente 15 para 1 era o que eu queria, tá? Foi mais ou menos aqui, então foi 14, tá? Vamos arredondar 14, porque eu ia sair na captura dessa liquidez. E eu estava aguardando uma movimentação aqui nesse ponto, só que eu precisei me ausentar, e foi exatamente o que aconteceu. Inclusive um aluno meu mandou para mim, tá? Que foi o Júlio, que foi de fato essa liquidez que tinha sido capturada, e aí como ele tinha estabelecido aqui esse novo range, tá? Que foi exatamente esse ponto, nós tínhamos que sair desse fundo de mercado até aquela região lá em cima. Então a gente precisava sair dessa região de desconto para chegar aqui nessa região premium. E foi exatamente o desenho que eu fiz, ó. Foi esse desenho aqui, ó. Eu tinha falado que esse movimento aqui de confirmação, ele tinha que acontecer aqui para poder chegar lá naquele ponto. Só que eu tinha falado aqui, ele abrindo aqui com um gap de baixa para capturar essa liquidez e chegar nesse ponto, transportar o dinheiro para lá. Só que ele não faz isso, né? Então, qual a configuração que a gente segue aqui nesse ponto? Então, vamos desconfigurar isso, já que não abriu com gap para baixo, não, gap de baixa. Ele abriu com essa configuração. Só que essa configuração foi uma configuração que trabalhou um pouco mais acima. Foi exatamente esse movimento. Ele faz o buy side liquidity lá em cima. E aí, naquele buy side, eu também procurei uma venda naquele ponto, mas não houve confirmação. Essa captura, de fato, ela é bem rápida. O alvo lá embaixo. Só que aconteceu.
A partir desse momento que ele faz isso, ele faz ali uma falha de swing lá embaixo e ele dá uma oportunidade de compra, tá certo? Então, essa oportunidade de compra aqui. Como eu não estava aqui, eu queria de fato sair nesse ponto. Então, o melhor trade do dia foi esse. Eu fiquei no stop mesmo por conveniência, porque de fato ele estava cobrindo aqui meu stop, ó, pegar até inclusive na antecipação. Só que eu gostaria da confirmação desse movimento. Então, foi exatamente isso aqui que aconteceu, tá bom? Ele muda o caráter desse time frame menorzinho lá em cima só, embora ele não reteste, mas só na falha de swing, como foi uma antecipação, uma captura de liquidez aqui desses fundos, já para poder pegar na próxima falha de swing, exatamente aqui nesse order block, eu vou mostrar a vocês, ó. Exatamente aqui nesse ponto, tá? Então, esse ponto aqui seria também para minimizar o próprio risco, seria essa compra com stop de 100 pontos, que eu também gosto bastante de cobrindo ali aquele fundo e com alvo lá em cima. Então, um trade aí praticamente de 10 para 1, acredito eu, ó, 1000 pontos lá em cima, praticamente 900 pontos, então 9 para 1. Então, foi essa possibilidade também. Ou seja, uma oportunidade de risco e outra de confirmação dessa movimentação. E aí, quando ele chega lá nesse ponto, e aí ele começa agora a corrigir, né, a movimentação de alta. Como eu falei para vocês, a gente traz isso aqui para os 15 minutos, a gente tem essa visão aqui, ó. Vamos só apagar para ver como é que vai ficar essas próximas movimentações, já que era de fato isso que eu estava esperando, tá? Houve essa mitigação desse ponto. Olha só que trade top. Quando você passa a perceber que ele quebra a estrutura, tá? Uma movimentação bem simples, inclusive eu tinha dito que isso aqui é uma liquidez, eu tinha deixado aqui, né, com vocês, tá? No outro vídeo, que isso aqui é uma liquidez, e olha só o que ele faz, ele vai capturar. Então, quando ele faz a captura, automaticamente ele quebra mais uma estrutura para cima e simplesmente ele vem, se ele quebra essa estrutura, dentro desse range aqui como liquidez, ele vem respeitando esse range, ou seja, com um movimento que ele saiu desse ponto para mitigar aqui, capturar essa liquidez e transportar o capital para cá. Então, esse trade foi muito simples, cara, foi muito clássico, certo? Embora ele tenha feito ali o buy side liquidity, o buy side liquidity serviu para quê? Para poder jogar o preço para cá. E aí, nesse movimento que ele captura também esse ponto, perceba que ele faz o movimento de captura para cima, para baixo e sobe, né? Então, aqui ele faz basicamente aquele movimento de wipe sal, que é aquele movimento de serrote, tá? Então, ele serra para cima, para baixo e depois segue o movimento para alta. Então, foi um movimento bem característico. Agora, nesse ponto, a gente tem uma liquidez que ela tem de ser capturada aqui também, continuar o movimento de alta, tá bom? Então, quando ele vier estabelecer esse novo topo, o que é que nós temos para poder entender esse movimento? É a quebra de estrutura, tá? Já que ele só fez um sweep de liquidez de fato aqui, ó. Foi somente um sweep, tá? Ele veio, ó, capturou a liquidez e chegou lá em cima. Agora, nesse ponto, a gente tem o quê? Nós temos esse topo como base e referência para poder ser perdido. A partir desse momento que ele vier perder esse topo, a gente tem esse fundo como uma referência também válida para poder operar a favor desse ponto. Caso ele venha subindo e estabeleça e comece a esticar, nada foge ainda, até porque tem região à esquerda do gráfico para poder testar. E se ele fizer um novo range, a gente pode pensar, lógico, ele deixar liquidez e comprar novamente para seguir o fluxo, já que ele já vem fazendo isso há um bom tempo. Só que, lógico, não é ao infinito e além que nem do Buzz Lightyear, né? Ele vai ter que parar uma hora. Então a gente pensa, lógico, na possibilidade da venda sempre. Por quê? Porque é uma movimentação da venda que vai fazer toda a estrutura retornar, né? Vai ter um retorno aqui todo nessa estrutura. Beleza? Para o dólar vem numa situação bem peculiar também. Por quê? Porque ele vem renovando fundo, inclusive agora nesse ponto, ó, tende a fazer a movimentação do fundo, né? Vim realmente a perder esse fundo aqui, tá certo? Ó, então a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque esse movimento foi um movimento da captura desses fundos. Inclusive, teve um aluno que perguntou hoje na comunidade o seguinte: Felipe, mas não seria o ideal comprar aqui, cara, nesse imbalance aqui, ó? Olha só como é interessante a leitura, a racionalidade. Ó. Esse imbalance, né? Comprar aqui nesse ponto, cara, seria, mas você precisa, como eu falei antes de mais nada, entender que, como falam por aí, como eu vejo muito no YouTube por aí, order block, imbalance, essas coisas, tá? Pontos de interesse não são suporte e resistência, galera. Não é tocou, compra, tocou, vende que a mágica acontece. Não. Para se haver um trade, para acontecer um trade, precisa ter o quê? Racionalidade. E racionalidade remete o quê? Contexto. E contexto é o que você precisa para poder montar um trade, cara. A gente sabe que o dólar ele vem num viés pessimista.
Eu tinha falado, galera, ó, a movimentação do dólar tá bem clara. Hoje vai dizer o que, que de fato está acontecendo, porque a partir de amanhã a gente tem a perspectiva que ele faça o quê? Que ele realmente ele valide isso aqui como swing point e que ele venha renovar esse fundo. Então, se ele renovar esse fundo, a gente vai ter um movimento muito mais nítido e claro que ele venha fazer, tá certo? Logicamente, aqui à esquerda do gráfico você precisa também procurar, tá? Regiões à esquerda do gráfico para você poder entender como é que está funcionando todo esse alvo, né? Então aqui, por exemplo, se aqui houve uma captura de liquidez desses topos, chegou inclusive ó, numa região bem interessante aqui, só que lógico, né? É um movimento, ó, bem aqui mesmo, ó, tá vendo esse único candlezinho aqui? Foi exatamente esse ponto. Eu gostaria que ele viesse mais acima. Por quê? Porque isso é uma região um pouco mais sensível, tá? Como isso aqui, ó, tá abaixo de 50%, isso aqui é o quê? Isso aqui é um fake shock, cara. Então foi um fake shock que foi feito para cima e jogou o preço para baixo. O cara que compra aqui, o cara leva fumo. Entendeu? Ó, o cara que compra aqui nessa estrutura, é order block, né? Pronto, beleza. Fez um choque e tal, que fulano falou assim, você sabe. Fez um choque aqui, ó. Pô, beleza, fez um choque, né? Compra aqui, ó o fumo. Ele até dá uma resposta, mas depois ele vem capturar. Então tem que ter cuidado com o que está absorvendo, beleza? Isso aqui nada mais é do que foi, aliás, nada mais foi do que uma captura de liquidez, que o movimento foi a captura de... Só você botar no 15 minutos, você vai ver, ó. Olha só, 15 minutos, se você colocar aqui, por exemplo, numa hora, você vai ver que foi um pavio capturando esse aqui, ó. Entendeu? E eu estava esperando exatamente nesse ponto, ó. Exatamente nesse ponto, que foi o ponto que ele, pelo menos se ele chegasse aqui, ó, nessa região, para mim seria interessante aqui nesse preço. Eu estava pronto para vender, cara. Exatamente aqui nesse ponto. Porque ficaria confortável para o surfar até onde? Até a base. Seriam 45 pontos ali, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Então tem que ter cuidado com o que vê, com o que estuda. Porque isso aqui, ó, se vacilar, você leva stop. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu não vou, né, pegar uma compra aqui, já que ele capturou esse movimento de cima. Entendeu? Se a gente tivesse de realmente fazer um choque para cima, a referência que a gente tinha era esse topo. Ó. Por isso que eu sempre falo, é melhor que ele venha ó, e renove o fundo. Porque se ele renovar fundo aqui agora, a partir de agora, gente, nós temos esse topo como um topo mais próximo. E a gente vai ter uma referência mais próxima para poder o quê? O movimento vinha perder ele e jogar o preço para cima. Só que, lógico, até lá ele vai falhar swing, porque ele vai chegar lá. Entendeu? Então, eu posso até utilizar esse topo como base, como alvo. Entendeu? Então, o que é que nós temos para amanhã? Continua a mesma coisa. O mesmo viés continua. Vou só apagar esse order block aqui. Tá? E vou apagar também essa situação. O mesmo viés continua para ele perder esse fundo aqui e retestar esse order block para poder seguir o movimento de alta, beleza? Então é assim que funciona, é assim que você tem que estabelecer aqui a tua análise, beleza? Tranquilo? Então, ó, show de bola, espero que vocês tenham gostado aí, deixa um comentário, participa, pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possível, porque pode ter certeza absoluta que a gente vai mudar a racionalidade dessa galera, porque até mesmo quem está falando de SMC por aí, cara, eu sei que tem muita gente, tá? E lógico, também não quero ficar falando isso toda hora, mas tenham cuidado, por quê? Porque tem gente utilizando order block como suporte e resistência. Você precisa entender o fluxo. E eu vou te dar uma dica, se torne especialista em subestrutura, porque é o mal de todo mundo que está iniciando, inclusive até mesmo quem já está no mercado. Eu já vi muitas gafas por aí da galera levando deslize em subestrutura. Então tenham cuidado, porque tem que ter bastante racional para poder montar um trade, beleza? Então é isso, ó. Deus abençoe. Beijo, até mais. Fui!